Olá, o nosso podcast de março é com Ematuir Teles de Souza, presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Ematuir, primeiro, explique para a gente o conceito de direitos humanos, que hoje em dia é tão mal interpretado. Tá certo. Primeiramente, obrigado pela entrevista. De fato, quando a gente pensa nessa palavra, nessa expressão, né, direitos humanos, sempre tem alguns tensionamentos em torno dessa expressão, justamente porque, principalmente por aquilo que está disseminado na sociedade, de uma certa maneira até um preconceito com o uso da expressão dos direitos humanos, por considerar que esses tais direitos são apenas para alguns determinados sujeitos da nossa sociedade, né? E a gente teria que, talvez, analisar essa expressão à luz de duas dimensões, vamos pensar assim, né? A primeira delas, uma dimensão jurídico, né, de direito, e que daí vai colocar para nós que direitos humanos está ligado aos direitos fundamentais da nossa existência, ou seja, aquilo que garante a possibilidade de uma existência digna na sociedade. E nesse ponto de vista nós temos aí então, teríamos que pensar essa categoria como um direito para todas as pessoas, independente, por exemplo, da questão de raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, de classe, ou seja, quando a gente pensa em direitos fundamentais, nós estamos aí colocando para a possibilidade de todas as pessoas poderem ter acesso a direitos básicos. Agora, uma outra dimensão, talvez, né, do que a gente poderia problematizar um pouco dessa categoria, dessa expressão direitos humanos, é que quando a gente considera esses diferentes marcadores da nossa subjetividade, né, de raça, etnia, geração, orientação sexual, identidade de gênero, como eu falei, colocada para a nossa sociedade, a gente vai perceber que determinados grupos sociais, por conta de ter estes marcadores, acabam vivenciando na nossa sociedade alguns processos de violência, de exclusão, de segregação, e que impede que essas pessoas acessem direitos fundamentais. E muitas vezes por isso há essa confusão, né, na nossa sociedade, porque, de fato, quando a gente vai pensar em direitos fundamentais, a gente está, ou na falta de direitos fundamentais, melhor dizendo, né, nós estamos, de certa maneira, percebendo ou colocando ênfase de que a nossa sociedade se estrutura de algumas formas e de alguma maneira que faz com que algumas pessoas não tenham acesso a esses direitos. Então, por isso que muitas vezes a gente vai falar quem são esses sujeitos e vamos nomear, inclusive, a violência. Então, a gente fala das pessoas LGBTs, das pessoas negras, das mulheres, dos povos originários, por exemplo, das pessoas que estão em luta por território, das crianças e adolescentes, da juventude, né, negra e periférica, enfim, a gente vai falando dessas pessoas que a gente considera, né, dentro de uma leitura histórica, crítica, social, cultural, que tem dificuldade no acesso a direitos e muitas vezes até o direito de ser reconhecido na categoria de humanidade, né? É um debate talvez até um pouco mais filosófico, né, e teórico, por assim dizer, mas que vai ter incidência diretamente na prática quando a gente verifica, por exemplo, que não há políticas sociais para essas pessoas, né? Certo. E aí que entra a psicologia, né? Por que os direitos humanos fazem parte da psicologia? Justamente... Exatamente por essa condição de a gente pensar, por exemplo, a psicologia, a gente poderia dizer de uma maneira breve, né, de que a gente se detém sobre a subjetividade, né, ou seja, como que a subjetividade é produzida na nossa sociedade e qual é a relação da pessoa, né, que a subjetividade está no sujeito, né, e também nas relações com a nossa história, a nossa cultura, ou seja, nós nos formamos sujeitos na nossa história, na nossa cultura e nas nossas demandas sociais. Então, quando a gente pensa do ponto de vista da subjetividade como um elemento que talvez aí ligue todas as formas de fazer psicologia hoje no Brasil, porque a gente tem uma diversidade muito grande de fazeres da psicologia, só é possível a gente pensar nisso
considerando as nossas questões sociais, as nossas questões estruturais da nossa sociedade, né? E daí nós vamos pensar, por exemplo, do porquê que há tantas formas de violência para esses sujeitos que eu citei anteriormente, né? Por conta desses marcadores de diferenças, né? Marcadores de diferenças sociais na nossa sociedade. Agora sim, mas isso do ponto de vista da subjetividade, ou seja, daquilo que é próprio do fazer do psicólogo e da psicóloga. Mas do ponto de vista, por exemplo, como eu também aqui estou falando em nome da Comissão de Direitos Humanos, de um órgão que é o Conselho Regional de Psicologia e que regulamenta a profissão de psicóloga e psicólogo, nós temos hoje o nosso dispositivo máximo que regulamenta a nossa profissão como psicólogo é o Código de Ética. E já eu vou citar só os 3 primeiros princípios do Código de Ética para nós termos uma noção de qual é a nossa responsabilidade em pensar direitos fundamentais com esse contexto em que a gente considera que tem pessoas que são negligenciadas nos seus direitos. Por exemplo, o primeiro princípio do nosso Código de Ética, ele fala que nós temos que embasar a nossa prática na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? O segundo princípio, ele fala que nós, como profissionais da psicologia, temos que ter uma postura ético-política contra a discriminação, o preconceito, a exclusão. Ou seja, isso coloca diretamente nós, como profissionais da psicologia, a ter uma prática que não reforce esses tipos de ações que estão na nossa sociedade. E o terceiro, só para fechar, que eu citei dos 3, diz exatamente disso, da nossa responsabilidade social, de analisar histórica e criticamente a nossa sociedade, a política, a economia, aquilo tudo que atravessa aí o nosso fazer e também aquilo que a gente chama de humano na nossa sociedade ou a própria subjetividade, como eu coloquei anteriormente. Certo. Agora, no dia a dia, quais as principais demandas que o CRP e outras entidades recebem nesse sentido? E aí, quem são os mais afetados e como que vocês agem? Então, aqui no CRP a gente, na verdade, recebe diferentes demandas de violação de direitos de diferentes grupos sociais que carregam, né, já na sua pele, no seu corpo, na sua história, essas marcas da violência, da exclusão, do preconceito, do ódio. E daí, como eu falei anteriormente, a gente está falando de determinadas populações, como, por exemplo, a população LGBT, o povo negro, né, o povo pobre. São pessoas que por não ter uma condição, né, social que possibilite ter uma vida digna, acabam também chegando a nós, né, para essas populações específicas, as violações de direitos, inclusive violações muito graves, né? Para responder essa questão, eu fiquei lembrando muito de um psicólogo que é o Marcos Vinícius. E o Marcos Vinícius ele foi um psicólogo muito atuante em prol dos direitos humanos na psicologia, e ele foi assassinado há 3 anos atrás justamente por defender as pautas de direitos fundamentais, né? Principalmente para o povo indígena e povo quilombola, que era um dos seus focos de atuação, assim. E Marcos Vinícius ele colocava para nós ele chamava de equação da subjetividade do povo brasileiro e que vai responder um pouco isso que você está dizendo, de quais as demandas. Porque para a gente entender, por exemplo, a subjetividade, a gente tem que entender que demandas são essas. E ele dizia o seguinte: nós somos hoje considerado, né, o 9º país que mais produz riquezas mundialmente. Entretanto, tem um outro dado que nos coloca como um dos 5 países que mais produz desigualdade. Então, minimamente, a gente já tem aí um recorte de classe, que a produção de nossa riqueza não é distribuída de maneira equitativa para aquele que produz, e ela fica nas mãos de poucos. Então, a gente precisa, de alguma maneira, como psicólogo e como psicóloga, entender que nos nossos atendidos, as pessoas que chegam até nós, elas estão submetidas a uma lógica de opressão social que tem a ver com classe social. Se a gente pega aí só esse recorte e multiplica, né, aí pelos 210 milhões de brasileiras e brasileiros que existem, a gente já vai ter aí um dado assustador.
Agora, desses 210 milhões de brasileiras e brasileiras, a gente tem algumas violências que são, a gente chama violências de ordem estrutural, porque ela tem a ver com o nosso aí mais de 400 anos, né, de período de escravização, de período de colonização, né, que dizimou aí alguns povos, como os povos originários, o povo negro, que foi, né, trazido de outro país. E, além disso, por exemplo, nós temos alguns dados que deveriam nos assustar, né? Eu vou trazer algum deles. Nós estamos hoje no primeiro do ranking mundial como o país que mais assassina pessoas travestis e trans do mundo. Né? E do ponto de vista assim, de um país, né, que pensa, que tem lá uma Constituição que foi feita lá em 1978, que coloca ali, né, a dignidade, inclusive um princípio básico que é o direito à vida, alguma coisa está errado nessa sociedade que assassinam pessoas de uma forma que essas vidas nem nos importam, né? Ou seja, as vidas dessas pessoas são, não é nos colocada como uma vida de importância e por isso há tantos assassinatos. Isso para falar do recorte da identidade de gênero, orientação sexual também, né? Se a gente coloca LGBTs de maneira geral. Mas a gente tem um outro dado. Nós somos colocados também como o 5º país que mais assassina as mulheres. Então, veja bem, nós vivenciamos processos também de desigualdade de gênero e que mata as mulheres pelo feminicídio, ou pelas desigualdades mesmo de ordem econômica, muitas vezes, ou justamente por a gente vivenciar numa sociedade ainda muito patriarcal, em que o homem acha que o corpo da mulher pertence a ele, e por pertencer a ele, então, o direito, inclusive a vida daquela mulher, ou a existência daquela pessoa é fadada a um querer do homem, né? E um outro dado também que para mim é bastante assustador é que nós somos considerados hoje o país que mais assassina a sua juventude e do recorte de juventude, a sua juventude negra e periférica. Então nós temos aí minimamente 3 coisas, né? Sei que estou falando bastante, mas temos 3 questões que é importantíssimo para a psicologia e para a nossa prática que tem a ver com as demandas. Uma delas, o recorte de gênero. Outra delas, o recorte de classe, outra delas, o recorte de raça e etnia, né? Que tem a ver com essas formas como a gente se estrutura na nossa sociedade. Né? Agora, a pergunta difícil. Como solucionar isso? Como diminuir essas diferenças? De fato, é uma pergunta muito difícil. Eu penso, né, que cada vez mais a gente tem visto nos diferentes movimentos de direitos sociais, seja ele o movimento negro, o movimento feminista, o movimento indígena, enfim, o movimento LGBT, o que esses grupos que se reúnem justamente para defender os seus direitos dizem, inclusive para nós psicólogos, é o seguinte: parem de nos colocar como objeto de análise e se impliquem na minha voz, né? Na minha potência de voz e naquilo que eu estou dizendo, que eu estou vivenciando no meu cotidiano. Então, talvez uma das grandes contribuições que a psicologia possa oferecer é justamente não deslegitimar aquele discurso, aquela fala, aquele sofrimento ético-político que a pessoa está trazendo, mas validar que, de fato, há um sofrimento ligado a essas opressões da nossa sociedade, mais do que propriamente encaixar o sujeito numa teorização, você vai ouvir aquela pessoa e considerar que a existência daquele sofrimento ético-político. Isso para pensar ainda numa intervenção que considera, digamos assim, uma dimensão individual ali, né? Quando eu vou fazer uma ação junto à pessoa. Agora, na ordem social, nós também temos um fazer muito importante enquanto psicólogos, né? Nós estamos, por exemplo, inseridas hoje nas políticas públicas. Hoje, talvez o espaço que mais emprega psicólogo e psicóloga são as políticas públicas de assistência social, saúde, a gente está lá no CRES, no CRAS, no hospital. Então, a gente está em todos esses lugares, para além daqueles espaços mais conhecidos, como a clínica privada ou uma empresa, né, organizacional. Nós estamos em todos esses lugares. Então, nós podemos fazer, sim, também nesses espaços em que nós atuamos,
uma espécie de controle social e considerar que a existência dessas violências, elas também estarão presentes nessas relações e nesses espaços em que estamos. E lá, do ponto de vista profissional, é possível fazer algo. Né? Você, como psicólogo, ao identificar, ao fazer uma denúncia, ao encaminhar para os órgãos competentes aquela denúncia daquela violência que está sendo exercida, para além da dimensão ali do acolhimento e do cuidado ao sofrimento que a pessoa apresenta. Muito bem. O CRP tem uma campanha muito presente sobre o tema. Eu queria que você explicasse mais um pouquinho dela, sobre o objetivo. Certo. Então, nós temos, no sistema Conselhos de Psicologia, hoje, por exemplo, nós estamos 24 conselhos regionais, mais o Conselho Federal de Psicologia. Né? E justamente por ser uma ação que está lá prevista até no próprio Código de Ética, né? Nós temos uma comissão, que é uma comissão, uma das comissões permanentes no Conselho Regional de Psicologia. Né? E essa comissão, junto com o plenário, com os eixos, os GTs, a gente se detém justamente a fazer campanhas que possam, de prevenção, né? Por assim dizer, a essas violações de direitos. Né? Mais do que remediar, é importante a gente poder prevenir, falar sobre essas questões, trazer à tona. Por isso que a psicologia ela traz muitas campanhas que possibilita a voz e a potência das pessoas que vivenciam aquele processo de violência. Né? E temos, por exemplo, campanhas históricas, como, por exemplo, a luta antimanicomial. Né? Estamos aí acompanhando um debate da saúde mental, por exemplo, né? de uma revisão da Política Nacional de Saúde Mental, em que coloca ali novamente como possibilidade o choque elétrico, como possibilidade de tratamento. Bom, a psicologia ela já tem, junto com os movimentos sociais, um histórico de luta contra uma lógica manicomial. Né? O manicômio não necessariamente é aquele das portas fechadas, né? Da privação da liberdade, mas a lógica que permanece, inclusive, no serviço ofertado para essas pessoas. Né? Então, a gente problematiza isso, dentre outras questões. Geralmente, né, a gente pensa as questões que são mais de ordem de tensionamento da nossa sociedade, que se estrutura por meio dessas desigualdades, como eu falei anteriormente. Né? Então, a gente tem lá pensando, por exemplo, a redução da maioridade penal, a gente tem posição sobre isso, e não são posições político-partidárias, como muitas vezes as pessoas pensam. São posições à luz da nossa ciência, da nossa prática, da nossa profissão, do ponto de vista do que aquilo causa para a pessoa que está vivenciando aquele processo, mas também do ponto de vista social e histórico. Né? Temos outras campanhas, por exemplo, como a campanha da despatologização das identidades trans ou das travestilidades e transexualidades, ou seja, nos dizemos, né, para a sociedade que as pessoas trans elas não podem e nem devem ser colocadas como uma doença ou um lugar de uma patologia, mas são expressões humanas possíveis dentro da nossa realidade social. Assim, da mesma forma, para as orientações sexuais, né? As pessoas lésbicas, gays, bissexuais, entre outras orientações que a gente poderia falar aqui. Né? Temos, por exemplo, mais recentemente, no sistema Conselhos de Psicologia, uma campanha do discurso de ódio, né? Contra o discurso de ódio, que talvez essa seja mais atual, porque chegam para nós, por exemplo, muitos recortes das redes sociais, das mídias, né? As violências que são perpetradas agora no mundo online. Então, a psicologia também se preocupa com isso, porque a gente sabe que o que está lá no mundo online está muito presente nas nossas relações micro e macro também na sociedade. E agora falando para quem sofre essa variedade de violências, né? Como buscar ajuda? Como buscar, inclusive, orientação psicológica? Porque eu acho que isso é muito importante nesse processo de combate. Uhum. Como agir? Uhum. Então, dificilmente, né, uma pessoa que está vivenciando um processo como esse acaba muitas vezes não conseguindo identificar que está vivenciando uma violência. Se ela identifica, já é um passo muito grande, né? E para isso a gente conta muito, né, com a rede
de apoio, a rede seja de amizade, seja de afetivas, né, de familiares, para que a pessoa possa poder ter acesso, né, a um serviço da psicologia. E para isso é importante que quando a pessoa vá buscar um psicólogo, uma psicóloga, que ela possa estar atenta se esse profissional de fato tem um registro no Conselho Regional de Psicologia, se de fato ele é um profissional habilitado, né? Afinal, nós temos um órgão aqui que cuida justamente das questões éticas, para que a qualidade do serviço possa ser ofertado com uma qualidade ética, né? Então, primeiramente é importante a pessoa saber se aquele profissional, aquela profissional tem um registro profissional aqui no Conselho Regional de Psicologia. Agora, em se tratando da violência, né, é importante que a pessoa possa se munir, por mais difícil que a gente saiba que isso que possa ser, né, se munir dos seus direitos sociais, de poder, por exemplo, fazer uma denúncia aos órgãos competentes no caso de uma violação de direitos, de procurar uma ajuda psicológica caso aquilo esteja de fato causando um sofrimento, algum dano para si, né? E também eu tenho visto muito que talvez um lugar muito interessante para que a pessoa possa poder ter mais força para esse enfrentamento é estar junto com coletivos, sejam eles movimentos sociais, sejam grupos, né? Que possibilita justamente você falar, expressar aquilo e também reivindicar os direitos que você não tem, né? Que você presenciou que é falho na nossa sociedade. Certo, muito bem. Tem algo mais que você queira esclarecer ou complementar para a gente finalizar? Então, na verdade, eu penso que falei até bastante, né? De fato, fica o recado, né, para as pessoas se engajarem mais, procurarem conhecer mais o que são os direitos humanos, né, para desmistificar um pouco daquela ideia de que direitos humanos é apenas para determinadas pessoas e não para todos nós. Na verdade, direitos fundamentais, quando a gente pensa do ponto de vista dos direitos humanos, né, é para todas e todas as pessoas poderem ter acesso a direitos sociais e também a uma dignidade, né, que todos nós, na verdade, o que queremos na vida é poder ter uma vida digna, uma vida feliz, uma vida potente, uma vida que de fato seja possível considerar a sua existência independente do modo que a sua existência seja nesse mundo.